Se uma empresa de tecnologia vazar uma base de dados hoje, o governo brasileiro não reúne um comitê para simplesmente, sei lá, tentar adivinhar o valor de uma multa. Longe disso. O que acontece na realidade é muito mais frio e metódico, sabe? Eles pegam o faturamento exato dessa empresa, avaliam a gravidade do vazamento e inserem esses números numa fórmula matemática. Uma fórmula bem rígida, diga-se de passagem. Exato, é uma planilha implacável. E o resultado que essa equação cospe pode ser uma penalidade de tipo até 50 milhões de reais por infração. Então, na nossa imersão profunda de hoje, a gente vai desmontar as engrenagens invisíveis que protegem as informações digitais no Brasil. Bom, o que torna essa análise tão urgente, né, é que muita gente ainda tem aquela percepção de que a internet é uma espécie de terra sem lei. Pois é. A NPD, vemos que o Estado construiu um motor regulatório altamente complexo. E a melhor parte é que nós temos os manuais de instrução desse motor aqui nas mãos hoje. Com certeza. Para quem nos escuta entender, a nossa pilha de fontes inclui documentos oficiais bem robustos. Temos as diretrizes sobre as famosas bases legais da LGPD, o mapa estrutural da própria NPD e a novíssima Resolução 19 de 2024. Que dita as regras sobre como essas informações viajam para fora do país, né? Isso. E, claro, o fascinante regulamento de dosimetria e aplicação de sanções, que é de onde vem essa fórmula matemática punitiva. A nossa missão aqui é decodificar como isso opera na prática, entender o que realmente dá o direito a uma corporação de usar o seu histórico de navegação, por exemplo. E também como a fiscalização lida com a velocidade da tecnologia e, claro, como a balança pesa no bolso quando as regras são quebradas. Certo, então vamos desempacotar isso. Para entender o peso de uma multa milionária, a gente tem que olhar para a fundação de tudo. Sim, a base de tudo. O que autoriza alguém a coletar uma informação de outra pessoa? O senso comum sempre pensa naquela caixinha de li e aceita os termos de uso, né? Aquela que todo mundo clica rápido. O famoso consentimento. Mas olha, os documentos mostram que o consentimento é só uma pequena fração dessa história. Pera, só uma fração? Sim, é a forma mais visível, claro, mas a lei reconhece que a vida travaria completamente se a gente dependesse de um sim explícito para absolutamente tudo. Faz sentido. É por isso que existem outras bases legais. A legislação estabelece 10 hipóteses no total que autorizam o tratamento de dados. 10. Nossa, eu gosto de visualizar essas 10 bases legais como tipo 10 passes VIP diferentes para entrar numa festa exclusivíssima. Gostei da analogia. A festa seria o banco de dados. Exatamente. O banco contendo a vida digital de alguém. O consentimento é só aquele ingresso comprado na bilheteria. Mas, digamos que uma pessoa chegue inconsciente numa emergência de hospital. Um caso clássico. O médico não vai esperar o paciente acordar para pedir permissão para acessar o tipo sanguíneo no sistema. Ele simplesmente entra na festa usando um passe VIP chamado tutela da saúde ou proteção da vida. Esse é um ótimo exemplo, porque mostra como a lei precisa ser pragmática, sabe? Tem também o passe VIP do cumprimento de obrigação legal. Como assim? É usado quando uma empresa precisa guardar registros de ponto de um funcionário porque a Justiça do Trabalho exige. Isso não depende de o funcionário querer ou não. Entendi. E tem um passe VIP que sempre gera muito debate, que é o tal do legítimo interesse, né? O legítimo interesse, esse dá pano pra manga. Trazendo para um cenário real. Imagina que alguém entra num portal de notícias e clica furiosamente em rejeitar todos os cookies. A pessoa está negando o consentimento para o rastreamento de anúncios. Exato. Mas o site ainda assim pode registrar o endereço de IP desse usuário para segurança, prevenção a fraudes, ataques de hackers. Sim. Eles usam o passe VIP do legítimo interesse para justificar essa coleta básica, argumentando que a segurança se sobrepõe à recusa do usuário. Desde que não invada a privacidade de forma desproporcional, claro. Mas tem um detalhe técnico vital aí sobre a mecânica desses passes. Uma empresa não pode simplesmente trocar de passe no meio da festa se as coisas derem errado. Sério? Como assim? A escolha precisa ser documentada desde a coleta. Se uma rede social baseou a mineração no consentimento e amanhã milhares de usuários revogam isso, Eles não podem magicamente dizer, agora é legítimo interesse. não podem. A regra é rígida. O passe que justificou a entrada é o único válido para aquela finalidade. E quando entramos em informações sensíveis,
a porta ganha trancas extras. Dados sensíveis tipo raça, religião, saúde física. Exato. O legítimo interesse não serve para justificar processamento de biometria, por exemplo. Precisa de um consentimento super destacado ou bases legais bem mais estritas. Bom, isso cria as regras do jogo, mas regras não significam nada sem os seguranças operando na porta da festa, né? A fiscalização. Isso nos leva à segunda parte da nossa análise. Olhando para o mapa de competências da ANPD, me deparei com uma sopa de letrinhas. A estrutura estatal pode parecer densa. Conselho Diretor, Coordenação Geral de Fiscalização, Coordenação de Tecnologia. Vou fazer o advogado do diabo aqui. Como é que um departamento público, com toda a burocracia, consegue bater de frente com o Vale do Silício? A tecnologia voa e o Estado anda a passos lentos. É uma preocupação super válida. Se a NPD fosse só um escritório carimbando papéis, seria impossível auditar algoritmos, sabe? Pois é. Mas a resposta está no modelo operacional deles. Lembra muito um framework de cibersegurança. Dinâmica de Red Team e Blue Team. Aquelas simulações de ataque e defesa de sistemas. Precisamente. A Coordenação Geral de Tecnologia funciona como o cérebro, mapeando ameaças. O trabalho deles não é multar, é entender como redes neurais de IA estão operando. Ou se a tal anonimização que as empresas alegam fazer funciona mesmo. Exato. Sem essa inteligência, a fiscalização, que seria o Blue Team, executando as auditorias, estaria lutando de olhos vendados. Então, a área de tecnologia descobre os bastidores e entrega o mapa tático para a fiscalização ir lá e auditar os servidores com precisão. E o conselho diretor fica no topo tomando as decisões macro. Essa inteligência coordenada é vital, especialmente agora com o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente na Internet. Que também está sob a guarda da ANPD agora, certo? O que muda na prática com ele? Muda como as plataformas interagem com mentes em desenvolvimento. Um algoritmo não pode mais rastrear a rolagem de tela de um adolescente de 14 anos com a mesma liberdade que faz com um adulto. Para não bombardear o menor com anúncios viciantes? Isso. O design tem que proteger o menor por padrão. E para auditar se um app está criando perfis de crianças de forma oculta, a NPD precisa de técnicos em código, não só advogados. Certo. Isso resolve a fiscalização dentro do Brasil. Mas a internet não tem fronteira, né? A informação vive na nuvem. Um servidor aqui se comunica com a Irlanda ou a Índia em milissegundos. O fluxo de dados global. E aqui a coisa fica realmente interessante. Esse passe VIP brasileiro perde a validade assim que a informação entra num cabo de fibra ótica submarino e sai do país. Bom, a economia global entraria em colapso se a transferência fosse proibida, mas a proteção não pode evaporar. É aí que entra a Resolução 19 de 2024. A responsabilidade viaja junto com o dado. Exato. A NPD não pode multar o governo da Índia, mas tem autoridade sobre a empresa que envia essas informações a partir daqui. Lendo a resolução, parece muito com regras de imigração internacional, mas para pacotes digitais. Existem, tipo, vistos para essa viagem? Gostei dessa visão de vistos. O cenário mais simples é a decisão de adequação. Que seria uma isenção de visto. Perfeito. A autoridade avalia um país inteiro e diz, ok, o nível de proteção lá é equivalente ao nosso. A União Europeia é o exemplo clássico. Os dados fluem livremente para lá. Mas a realidade dos negócios é outra, né? Muitas empresas usam nuvens mais baratas em países sem leis fortes de privacidade. Aí não tem isenção de visto. Não tem. E como o dado viaja sem quebrar a lei? É aí que entram as cláusulas padrão contratuais. Que imagino não ser só um formulário simples. Longe disso. É uma engenharia jurídica pesada. A empresa brasileira precisa forçar a gigante estrangeira a assinar um contrato rigorosíssimo, adotando cláusulas pré-aprovadas pelo Brasil. Como exigir que a empresa de fora atue como um patrocinador legal extremamente rígido. Eles se submetem voluntariamente às nossas regras. Exato. Se vazar lá do outro lado do mundo, eles respondem pela LGPD como se estivessem em São Paulo. As empresas tiveram 12 meses para ajustar isso. Nossa. E para multinacionais gigantes com dezenas de filiais, assinar contrato por contrato ia ser um pesadelo. Para esses conglomerados, saídas são as normas corporativas globais. Eles criam um código de conduta interno, submetem à NPD e, se aprovado, vira um passaporte diplomático corporativo. Isso. A essência é nivelar a proteção por cima.
Quer lucrar com dados brasileiros? Veste a armadura legal brasileira. O que nos traz, finalmente, ao cenário de desastre. Porque mapeamos um sistema lindo até aqui. Passes VIP, fiscais técnicos caçando algoritmos, contratos internacionais. Mas os sistemas falham, vazamentos acontecem. E quando falham, entra o regulamento de dosimetria. E o que me fascina é a frieza da matemática. Como eu disse no início, essa fórmula tira quase toda a emoção do julgamento. E o objetivo é justamente esse, eliminar a imprevisibilidade. Antes, a multa parecia um número tirado da cartola por um fiscal, gerando insegurança. Agora é matemática pura. O valor da multa é o valor base multiplicado pelos agravantes e aí você aplica o desconto dos atenuantes. Vamos rodar um cenário hipotético para ver o estrago na prática? Imagina uma grande rede de farmácias, faturamento bilionário. Eles sofrem um ataque cibernético. Ok. E o histórico de compras de remédios controlados de 100 mil pessoas vaza na internet. O que essa planilha implacável faz nos dias seguintes? Primeiro passo é o valor base. O fiscal pega o faturamento líquido do último ano e cruza com a gravidade. Tem uma escala de dano de 0 a 3. 100 mil históricos médicos na internet, o impacto é brutal. É o grau 3, com certeza. Joga o percentual sobre o faturamento para o limite máximo. E aí vem o selo vermelho de infração grave. As diretrizes dizem que vazar dados sensíveis, tipo saúde ou biometria em larga escala, vai direto para a pior categoria. Exato. A partir desse valor base pesado, entram os multiplicadores. A matemática julga o comportamento da empresa pós-ataque. Se agirem com negligência, As agravantes disparam. Se a NPD mandar avisar os pacientes afetados e a farmácia ignorar, a multa aumenta 30% por cada medida não cumprida. Reincidência também joga o valor lá pro teto. e o teto é aquele limite astronômico de 2% do faturamento travado no máximo de 50 milhões de reais por infração. E frisando bem, por infração. Bem lembrado. Se na auditoria descobrirem que a farmácia também coletava biometria sem o passe VIP adequado, Segundo a infração, o relógio volta girado para mais dezenas de milhões. mas tem o outro lado da moeda, que são as atenuantes. A matemática revela uma lógica de incentivos desenhada não para falir a empresa, mas para mudar comportamento. Aquela barganha utilitária. Se a farmácia confessar, suspender sistemas e reportar a falha antes do processo formal abrir, Eles podem ganhar um desconto brutal de até 75% no valor da multa. olha isso. O sistema diz é mais barato confessar do que esconder. E o incentivo prévio também é genial. Quem prova que tinha programas de governança antes do desastre ganha 20% de redução. Funciona como um seguro de bom comportamento corporativo, sabe? O investimento em cibersegurança se paga na hora que a fórmula aplica o desconto. E a fatura nem é só financeira, né? O catálogo de punições tem a publicização da infração. A empresa é obrigada a anunciar ao mercado e clientes o erro que cometeu. Danos de reputação podem destruir uma marca. E tem também a pena capital digital. Que é o bloqueio ou eliminação da base de dados. Imagina uma rede social ser forçada a deletar todos os usuários porque coletou ilegalmente. É o fim da companhia. Todo esse arcabouço mostra que o Brasil deixou a fase romântica da internet para trás. Adotamos um modelo de gestão de riscos com incentivos econômicos pesados. Para quem nos escuta, tudo isso afeta o cotidiano de forma visceral. Parece burocracia distante, mas está girando agora mesmo. A cada segundo. Quando o app de delivery atualiza os termos ou o caixa da farmácia pede seu CPF em troca de descontos, passes VIP estão sendo checados, os contratos internacionais estão operando. E os advogados estão rodando cenários de dosimetria antes de lançar campanhas de marketing. Exato. É um escudo monumental agindo nas sombras para que o apetite do mercado não esmague a nossa privacidade. Mas ao fechar esses documentos hoje, me bateu um incômodo sobre o futuro. Qual seria? A dosimetria e a fiscalização funcionam baseadas numa capacidade de rastreio lógico, né? O dado foi coletado aqui, viajou para lá, vazou assim, o dano é esse. É uma trilha causal. Sim, uma trilha linear e auditável. Mas e a inteligência artificial gerativa? As IAs criam redes neurais autônomas, que são verdadeiras caixas pretas. Um dado entra na máquina e às vezes nem os engenheiros explicam como o algoritmo tomou uma decisão sobre alguém. Nossa, é verdade. Se o processamento deixa de ser linear e vira uma gota dissolvida num oceano matemático de parâmetros de IA, A fórmula de dosimetria perde a base de cálculo. porque o erro vira insondável. Exatamente. Como você mede a extensão do erro se nem consegue mapear a origem dele na rede neural?
E essa é a reflexão provocativa que a gente deixa hoje para a nossa audiência. A máquina fiscalizatória de hoje foi perfeitamente desenhada para punir desvios visíveis e lineares. Como a matemática é implacável. Mas será que ela vai se manter de pé amanhã, quando a própria tecnologia for incapaz de explicar como manipulou as engrenagens invisíveis das nossas vidas? Fica o questionamento. Obrigado a todos por mergulharem com a gente nessa análise e até a próxima.